A história começa em uma noite estrelada. Vemos uma criança de cabelo rosa deitada na cama, e dizia que estava morrendo de frio, e se perguntava que tipo de quarto era esse. Realmente é muito frio. Ela abre os olhos rapidamente, pois ouvia alguém chamando Anissa. Ela, esfregando seus olhos, dizia que ele veio de novo. Anissa o chamava de irmão. Ele pergunta que ele tinha acordado ela. Ele se chamava Dietrich Lagrange. Ele tem 8 anos. Ela respondia dizendo que não, ela não estava dormindo. Ele pergunta por quê. Ela responde dizendo por nada, e falava que a sombra dele já está agindo como se fosse um membro do seu corpo. É claro, o vilão mais forte do mundo é diferente, mas o que o torna diferente é. Então ela explica que o mundo em que ela estava vivendo agora é de um livro que ela leu na sua vida passada. Ele se chamava A Guerra das Rosas dos Homens. O garoto na minha frente é Dietrich Lagrange, e, após derrotado vários outros candidatos, se tornou o único herdeiro da família Lagrange. E, apesar de ser mais jovem a suceder o bocado, ele é muito competente e o mais adequado para ser o grão-duque. E, antes de se tornar adulto, ele passou pelo sofrimento que deve ser selado pelo protagonista, Hermann Euclide. Mas então o seu irmão perguntou que eles vieram de novo. Ela pergunta quem, e dizia que era uma pena que ele será selado, pois ele é tão bonito agora. E se perguntava quão lindo ele vai ser quando crescer. O Dietrich falava que não é nada, não importa, e pergunta para ela como ela está indo com sua manifestação da sua habilidade. Então, explicado que ela é conhecida como irmã mais nova de Dietrich, nascida pela mesma mãe, o seu nome era Anissa Lagrange, mas, diferente do Dietrich, ela não nasceu com o poder das sombras. Então, ela, um pouco triste, falava que ainda não nada ainda, e começava a chorar e pedir desculpa para ele. Ele não disse nada, ficava sem palavras. Então ela vai até ele, me segurava a mão dele, e dizia, me desculpa, meu irmão. Nos seus pensamentos, ela falava que, na verdade, ele não era seu irmão, pois ela nasceu na família inimiga dos Lagrange, os Euclide, a família do protagonista que irá selar o Dietrich. Ela era a irmã mais nova do protagonista, Hermann Euclide. Mas então ela se perguntava se o Hermann já sabia da sua existência, pois ela era a única criança da sua família Euclide que é protegida pela deusa do sol, e não nasceu com as habilidades da casa Euclide. Então mostra as memórias. Uma mulher que, ao fazer besteira, está dizendo que essa coisa é minha filha. Então ela surtava e mandava ela morrer. Então é explicado que, enquanto a sua mãe tratava com desprezo, ela foi sequestrada pela família rival, os Lagrange, mas os Euclide não foram atrás de mim porque era um incômodo para eles. Então ela acabou se tornando a princesa mais jovem dos Lagrange. Então, ela falava que, até ela poder fugir dessa casa sanguinária, aquele em quem terei de acreditar é Dietrich. Você é o escolhido. Ela, nascida como uma nobre, mas só tem um brinquedo, enquanto me trata com tanto desprezo. Mas, bom, agora me tornei uma das princesas de Lagrange, mas ela não podia nem mesmo tocar no dinheiro deles, já que não podia controlar as sombras, e ela teria que pedir para o Dietrich. Mas, então, ele falou primeiro, pode ficar com isso. Ela, vendo isso, perguntava o que era. Ele responde, falou que era um chocalho e jogava em cima da cama. Ela, nos seus pensamentos, perguntava, há quanto tempo você tem me ignorado? E se perguntava se ela parecia ter uma idade para brincar com o chocalho. Então, ela balançava a cabeça e fala que não precisava. Então, ela segura o chocalho e diz que isso era um brinquedo de criança, mas, com ela segurou, ativou o modo assassino, que sai uma lâmina dele. Ela, vendo isso, ficava sem nenhuma reação, só se perguntando que uma faca, por que uma faca saiu do nada. Então, o Dietrich falava que ele fez com que só funcione quando tocar a sua pele. Ela, ouvindo isso, não entendia nada, só ficava chocada. Então, ele continua falando, dizendo que, então, se alguém entrar aqui para te machucar, como da última vez, esfaqueia ele. Com isso, ela ficava chocada ouvindo essas palavras. Então, ele, balançando sua mão perto do pescoço, falava, corte bem no pescoço e pergunta se ela entendeu. Ela, ouvindo essas palavras, dizia, nos seus pensamentos, você me acha velho bastante para esfaquear pessoas com uma faca? Então, ela pegava o brinquedo e jogava fora, e falava que não posso. O seu irmão perguntava por quê. Ela, de novo, falava que não posso,
e, de novo, ele perguntava o porquê disso. Ela, vendo o rosto dele, se perguntava por que um rosto de um menino de 8 anos ficou tão brutal. Então, ela gritava, falando: "Eu não posso porque sou um bebê. Estou dizendo que não consigo", e começava a chorar, e dizia que não conseguia acreditar que querem matar uma menina que nem sabe o alfabeto direito ainda. Dizia que o Dietrich era louco, a família Lagrange era loucos. Ela pensava que sua vida seria gostosa e tranquila, já que ela nasceu como uma jovem aristocrata próxima da família real, mas, na real, ela estava ferrada, muito ferrada. Ela, ignorada por sua família, tratada como um lixo porque não era talentosa como seus outros irmãos, então ela pensou que se reencarnar como filha de um duque não seria ruim como sua vida passada, até ela descobrir que se tornou Anissa Euclide, da novela A Guerra das Rosas dos Homens. Mas, mesmo assim, ao menos minha família anterior me criou, mas esse lugar. Mas então mostra ela no berço, e um homem de pé, perguntando o que era isso e por que ela está suspirando, e dizia que ele era tão azarado. Esse que falava era Lancel, o criado. Ela, no berço, fingindo que está dormindo, vicia. "O que foi? Você acha que eu não consigo te entender?" O criado falava: "Por que eu deveria cuidar de uma bebê tão problemática como a jovem princesa?" Ela, nos seus pensamentos, dizia que é porque você é o criado mais jovem que não tem conexões importantes, Lancel idiota. Ele, com raiva, falava: "Pobre Madame Camille, como você acabou dando à luz a uma criança assim? Que droga! Se ao menos a madame ainda estivesse viva, se ela estivesse, então poderia ter evitado a desgraça de trocar as fraldas dessa criança. Por que você teve que morrer dando à luz a uma criança tão feia, madame?" Ela, ouvindo isso, ficava um pouco nervosa e falava que seus ouvidos estavam doendo. Então explicado que a Madame Camille e a dama que Lancel servia, quando ela ainda estava viva, foi uma das muitas consortes do Grão-Duque de Lagrange. Ela é a mãe biológica do vilão principal, que é contra-protagonista da novela, e, na história, é dito que ela morreu ao dar à luz a Anissa, mas a verdade é que ela não é a filha da Camille. Então é mostrado a Madame, ela com seus lindos cabelos pretos que batiam até a cintura, ela estava grávida e segurava a Anissa na sua mão, e perguntava, dizendo: "Então essa é a menina, é a filha dos Euclide." Nossa protagonista babava vendo ela na sua frente, dizendo que ela era uma mulher muito bonita. Mas então a verdadeira história é explicada. Camille apareceu após o meu nascimento e me levou embora, e então ela foi morta pelos cavaleiros dos Euclide. Um termo está dos cavaleiros mandando matar todos, não deixar nenhum vivo, e fogo por toda parte. Os cavaleiros assassinando uns aos outros. E se perguntou: "Na onde estava o bebê?" E disse que a existência da bebê que nasceu sem talento não deve prosseguir. Então é mostrado a madame ajoelhada no chão com sua espada, e coberta de sangue. Mas o engraçado é que os cavaleiros de Euclide não estavam tentando resgatar a Anissa, mas, na verdade, estavam tentando matá-la. Então um dos cavaleiros matou a madame, e ao finalizar o seu trabalho, matando a Anissa. Mas então, depois disso, ela não se lembra de mais nada, e Camille e o seu bebê morreram, mas, por alguma razão, ela sobreviveu e estava sendo criada como a filha da Camille. "É melhor do que morrer", ela falava, "mas a vida com os Lagrange não é melhor do que a anterior." Então o seu criado a beliscava e chamava ela de feia. Ela começava a chorar, e, nos pensamentos, falava que "você vai me machucar se segurar assim." Então ela começa a fazer um escândalo. O seu criado pergunta: "Por que você está chorando?" "Pois sou eu quem quer chorar aqui." Então vimos uma energia azul no peito dele. Então ela percebe isso e disse que isso era. Mas então ela foi interrompida pelo criado, que falava: "Eu queria que você fosse a única a morrer." E essa energia azul só aumentava. A nossa protagonista falava que essa era a aura negra de ódio, uma sombra, mas o azul no centro da aura cobria todo o corpo dele. Então ele se ajoelhava e falava: "Madame, por que você teve que morrer? Por quê?" E começava a chorar. Então Anissa dizia que essa luz azul era a aura da tristeza, que parece que ele realmente amou a Camille. Então ela fala que ela não tinha os poderes solares dos Euclide, mas ela tinha os poderes de Heredia, a guardiã dos deuses, que pode ler a aura dos seres e prever o futuro. O Lancel, acabando de chorar, se virava e ia até a porta para ir embora. Ela, vendo isso, falava: "O quê? Espera aí, você não vai me alimentar antes de ir?"
Então ela começa a fazer um escândalo, me chamava o Lancel de bastardo idiota, e pensava e dizia que ele provavelmente vai fazer só o mínimo para me manter viva. Isso era tudo culpa desse grão do que Derek Lagrange, é tudo culpa desse bastardo. Ao menos o Dietrich, que é leal à heroína, é muito mais legal. Como tem mais de 20 crianças nessa família, alguns são deixados de lado. Então ela fala que o Derek é um lixo, que nem cuida ao menos dos seus próprios filhos. Apenas filhos que passarem pelo desafio do teste com êxito são reconhecidos como possíveis candidatos aos sucessores do Duque. Contudo, não são simples os testes físicos ou de conhecimento, porque tudo necessariamente de uma habilidade especial e atos que ultrapassem o senso comum, surpreendendo todos. Isso cria algumas situações muito perigosas para ela. Por exemplo, acabaram de entrar duas crianças no quarto dela. Então eles falaram: então é esse bebê? Então nós só precisamos matar ela. A Anissa, ouvindo tudo isso, ficava assustada e se perguntava: como assim? Uma das crianças fala: não tem ninguém aqui, anda logo. A outra concordava, dizendo que sim. Mas então a protagonista percebe uma aura amarela e brilhante neles, e ela dizia: estou sentindo prazer com isso? Eles são doidos? Então explicado que eliminar seus competidores é um dos testes da família, e seu bebê é perigoso porque são muito fracos. Um dos meninos falava: o que devemos fazer? Mas então a nossa protagonista começa a chorar bem alto e dizia: garotos, não façam isso, por favor. Não posso acreditar que a única coisa que eu posso fazer é chorar. Então ela vê que os garotos estavam se tremendo de medo e dizia: parece que está funcionando. Então parece que ainda estão com a mente no lugar. Mas então todos eles ouvem uma pessoa falando: o que vocês estão fazendo? As crianças ficam assustadas e se viram, dizendo: Dietrich, não nos atrapalha. Nossa protagonista, vendo isso, dizia: esses garotos não pararam porque sentiam culpa ao ver um ser tão adorável e patético como ela chorando. Então vemos o Dietrich na porta, e ele falava: eu perguntei o que vocês estão fazendo? Com um olhar de tranquilidade ao ver essa cena. Mas então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado e se gostou deixe o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos.